Fala, galerinha! Vamos lá! Dando sequência aqui ao nosso conteúdo, às nossas aulas, mais uma aula do nosso módulo 16, sobre equações do segundo grau 2. Na aula de hoje, a gente vai abordar sobre as equações irracionais. O que são essas equações irracionais? Vamos lá! Uma equação irracional são aquelas que envolvem incógnitas no radicando, ou seja, a gente vai ter o x, o y, o w, o z, o a, o j, ou seja, a nossa variávelzinha, a nossa incógnita aí, dentro de uma raiz, ok? Então, nós vamos trabalhar aqui com raízes quadradas, mas pode ser uma raiz cúbica, uma raiz quarta, entre outras infinitas raízes. Tá, ok? Então, o nosso processo ele vai ser muito simples. O processo a gente vai iniciar primeiro transformando essa equação irracional que nós temos em uma equação comum, como as que a gente já conhece, uma equação do primeiro, uma equação do segundo, do quarto grau, entre outras equações, que seriam as equações racionais. E aí, nós vamos determinar os nossos valores. Então, vamos lá. Antes de trabalharmos aqui com as equações racionais, vamos relembrar aqui um pouquinho sobre os produtos notáveis, que estes produtos aqui, eles podem aparecer no meio do desenvolvimento das nossas equações. Então, primeiro produto notável que eu tenho aqui é o quadrado da soma de dois termos. A gente pode resolver isso abrindo em uma multiplicação. Quadrado de um número é ele vezes ele, tá? E aí, eu posso resolver fazendo a distributiva. Ou, simplesmente, eu vou fazer primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, que aí eu teria como resposta 4x ao quadrado, mais 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3, 12x, mais 9, ok? Tanto fazendo a distributiva, quanto aplicando a regra prática, eu teria esse resultado. No segundo exemplo aqui, eu posso fazer y menos 5 vezes y menos 5, ou a mesma regra, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, que aí eu teria como resultado o y ao quadrado menos o 10y mais o 25, ok? Então, isso aqui é de extrema importância. Desde o ano passado, quando a gente aprendeu os produtos notáveis, eu falei para vocês que iríamos utilizá-lo até o final dos nossos estudos, então ele está aqui novamente. Então, vamos para as nossas equações. Aqui, ó, uma equação muito simples. Raiz quadrada de x é igual a 4. Lógico, se eu olhar aqui, que número que a raiz quadrada é 4? O 16. Tá? Mas como que eu vou chegar nisso? Como que a gente vai desenvolver para chegar nesse resultado? Como eu disse, eu preciso eliminar a raiz para transformar isso aqui em uma equação convencional. Operação inversa da raiz é a potência. Então, eu vou pegar aqui onde está a minha raiz e vou elevar isso ao quadrado. O que eu faço de um lado, sempre eu faço do outro. Então, eu vou elevar o outro lado ao quadrado também. Então, a raiz elimina a potência, sobra o x, 4 ao quadrado, 16. Resolvido a minha inequação. A minha equação irracional. Ok, gente? Bora, próximo exercício. Vamos trazer um exercício um pouquinho maior. Então, aqui eu tenho x mais 3 dentro da raiz igual a 6. Mesma coisa, vou elevar esse lado aqui ao quadrado para eliminar a raiz. Vou elevar o outro lado ao quadrado também. Então, a raiz elimina a potência, sobra x mais 3, que é igual a 36, ok? X é igual a 36 menos 3, x é igual a 33. Então, está aqui a minha solução. Se eu substituir aqui, ficaria, ó, raiz de 33 mais 3, que é igual a 6. Raiz de 36 é igual a 6, ou seja,
correto. Então, minha solução é o 33, ok? Vamos lá, mais um exemplo aqui envolvendo a equação do primeiro grau. Desculpa, agora nós vamos ter uma equaçãozinha do segundo grau. Da mesma forma que eu fiz com a anterior, vou elevar esse lado ao quadrado e esse lado ao quadrado. A raiz vai eliminar a potência, vai sobrar para mim aqui, ó, 3x mais 4 igual a x ao quadrado. É uma equação do segundo grau, então eu vou isolar tudo de um único lado. Então, menos x ao quadrado, que eu levei para lá, mais 3x mais 4 igual a zero. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Nós vamos ter aqui 9 menos com menos mais 16. Delta é igual a 25, tá ok? Então, ó, como a gente chegou numa equação do segundo grau, agora eu vou resolver aplicando Bhaskara, como a gente já faz normalmente. Então, o processo inicial é tirar a raiz e chegar em uma equação. Se essa equação for do primeiro grau, isolo o x, resolvido. Se for do segundo grau, nós vamos aplicar aqui dentro das nossas regrinhas e vamos resolver. Então, vamos determinar aqui o valor do x. X é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Então, x é igual a menos 3 mais ou menos a raiz de 25 dividido por 2 vezes o menos 1. Então, o a nosso aqui ele é menos 1. Então, vai ficar x igual a menos 3 mais ou menos 5 dividido por menos 2. Então, nós vamos ter duas respostas. Menos 3 mais 5 vai dar 2. 2 dividido por menos 2, menos 1. Menos 3 com menos 5 dá menos 8, dividido por menos 2, 4. Então, nós temos as respostas menos 1 e 4. Galerinha, quando for uma equação do segundo grau, eu não posso afirmar que as duas são soluções inicialmente. Eu tenho que fazer uma verificação. Tá? Eu vou substituir lá na minha equação do início cada um desses valores e verificar se a igualdade é verdadeira. Tá? Então, como que vai ficar isso? Ó, raiz de 3 vezes menos 1 mais 4 é igual a menos 1. Tá? Que é a equação que eu tinha aqui. Ó, substituir o x por menos 1 aqui e aqui. E aí, eu vou desenvolver 3 vezes o menos 1 vai ficar menos 3 mais 4 igual a menos 1. A raiz quadrada de 1 é menos 1? Não, é falso, certo? Raiz quadrada de 1 é 1. Então, esse número aqui, eu já não vou usar ele na minha solução. Vou verificar se o 4 aqui vai ser uma resposta verdadeira. Então, vou substituir aqui. Vai ficar 3 vezes 4 mais 4, que tem que ser igual a 4. 3 vezes 4 é 12, mais 4 é igual a 4. 12 mais 4, 16, raiz de 16 é 4, verdadeiro. Então, a minha solução nesse caso aqui, ela é somente o número 4, tá? Esse menos 1 eu descarto porque ele não atendeu aqui a minha igualdade na verificação, tá? Então, sempre que for equação do segundo grau, eu preciso verificar se as duas soluções são verdadeiras, se as duas são falsas, se uma é falsa e uma é verdadeira, tá? Se acontecer das duas serem falsas, não tem solução. Se as duas forem verdadeiras, eu tenho duas soluções, e assim por diante, ok? Vamos lá, mais um exemplo aqui. Neste exemplo, eu tenho x menos 7 raiz de x mais 12 igual a zero. Antes de aplicar a nossa potência para eliminar a raiz, eu preciso isolar essa parte que está com a minha raiz. Tá? Para aplicar, notem, vamos olhar aqui as anteriores. Ó, sempre a raiz ela estava isolada, eu não tinha nenhuma operação fora da raiz. Então, isso vai ter que acontecer aqui. Então, eu vou pegar, vai ficar, ó, menos 7 raiz de x é igual ao menos 12, que eu vou passar para o outro lado,
menos x. Tá? Então, eu levei esse x para lá, levei esse 12 para lá para deixar isso aqui isolado, ok? Todo mundo está negativo, tá? Vou multiplicar por menos 1 para facilitar para mim, porque vai ficar todo mundo positivo. Então, 12 mais x. E agora eu vou resolver. Isso aqui está isolado, certo? Então, eu vou elevar isso aqui ao quadrado e vou elevar isso aqui ao quadrado. 7 ao quadrado, 7 vezes 7, 49. X elevado ao quadrado, x. Então, vai ficar 49x. Tá? Essa potência elimina a raiz, só que tem que elevar esse 7 ao quadrado também, então, por isso, esse 49 aqui. É igual. Por isso que eu falei, ó, agora nós temos aqui um quadrado da soma, por isso que eu falei da importância de relembrarmos. Então, vai ficar, ó, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, ok? Vou trazer esse 49 para cá, ou levo tudo para lá, para mim é indiferente, tá? Então, vai ficar, ó, menos x ao quadrado. Vamos começar com quem já está lá. 49x menos x ao quadrado, menos 24x menos 144 igual a zero. Então, nós vamos ter aqui menos x ao quadrado, 49 menos 24 mais 25x menos 144, que é igual a zero. Vou resolver isso aqui. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c, que aí nós vamos ter o seguinte, 25 ao quadrado, 625, menos com menos é mais, com menos é menos, tá? Aí, nós temos aqui 4 vezes o 144, que vai dar 576. 625 menos 576, delta é igual a 49. X é igual a menos o valor do b, então, menos 25, mais ou menos raiz de 49, dividido por 2 vezes o a. Então, nós vamos ter aqui menos 25, mais ou menos raiz de 49 é o 7, certo? Dividido por menos 2. Então, as nossas respostas são x1 e x2 iguais. Menos 25 mais 7 seria 25 menos 7, dá 18, certo? Menos 18 dividido por menos 2, 9. Menos 25 com menos 7, 25 mais 7, 32. Negativo, dividido por 2, vai dar 16, certo? Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso verificar se é verdadeiro aqui as nossas soluções. Então, eu vou substituir, ó, 9 menos 7 vezes a raiz do 9, mais 12, que é igual a zero. Então, aqui eu vou ter 9 menos 7 vezes 3, 21, mais 12 igual a zero. 9 com 12, 21. 21 menos 21 é igual a zero. Verdadeiro, ok? Vou substituir pelo 16. Então, vai ficar 16 menos 7 vezes a raiz do 16, que é 4, mais 12, que é igual a zero. Então, vai ficar 16 menos 7 vezes 4, 28, mais 12, igual a zero. 16 com 12, 28. 28 menos 28 é igual a zero. É verdadeiro. Então, nesse caso aqui, a gente tem como solução o 9 e o 16, diferente do anterior, que foi apenas um dos valores a solução. Aqui, os dois são as nossas soluções. Beleza? Então, galerinha, é isso. É isolar a raiz
aplicar a potência, tá? Desenvolver os cálculos necessários, chegar na nossa equação racional, uma equação do primeiro ou do segundo grau, que é o que geralmente vai acontecer, desenvolver ela, chegar nas respostas. Na equação do primeiro grau, a resposta ali é a nossa solução. Na equação do segundo grau, a gente precisa fazer antes a verificação, ok? Então, para finalizar aí, páginas 64, 65, 66 e a TC 48. Galerinha, boa aula para vocês, bons estudos aí, até mais!